Boa noite todo o pessoal desse canal, boa noite a todos que estão já aí aguardando para começar a nossa conversa de hoje do Tarotflix. Então, o Tarotflix nasceu em 2021, uma ideia muito desejada minha, aí eu encontro um parceiro para conversar sobre isso. Dentro das aulas estava Gil Moura, e aí a gente começou, eu, Fernanda Vidigal, ele, Gil Moura, a gente começou a bater papo sobre os arcanos, o tarô, o seriado, o cinema, o filme, a música, o livro, e assim, não termina nunca. Então, para quem gosta de tarô, seja bem-vindo ao Tarotflix de 2022, aonde dessa vez a gente vai estar explorando os 4 elementos, os arcanos menores do tarô. 56 arcanos olhados com muita rapidez hoje, mais numa apresentação, para a gente poder dividir o Tarotflix nos 4 naipes, os 4 elementos daqui para diante. Então a gente vai ter toda uma conversa nos próximos Tarotflix e vamos ter uma surpresa, né, ao longo desse processo de dividir então os naipes e explorar cada naipe, falar de seriados, falar de qual seriado encaixa onde, que personagem encaixa onde. Então a conversa bem animada, né, recuperando um pouco, inclusive um olhar mais jovial, mais atual, né, que são os seriados, principalmente do Netflix. Agora, deixo então com Gil Moura a sua apresentação. Eu sou Fernanda Vidigal, aqui do meu canal. Fico muito feliz que todos estejam aí do outro lado. Gratidão. Boa noite para todos. Estamos já com saudade de vocês, da gente conversar sobre filmes, músicas, seriados, falar um pouquinho da nossa vida, falar um pouquinho de como que o tarô, a astrologia, os nossos temperamentos, como é que tudo acontece e como é que a gente pode dar um jeitinho para conviver, viver no nosso dia a dia tão difícil e encontrarmos esse equilíbrio, né? Viver com equilíbrio e com amor no coração. Estamos recebendo vocês, temos muitos projetos, muitos planos aqui para conversar com vocês, para falar com vocês. Então nos acompanhem aí, fiquem conosco e vamos nessa. Mais um Tarotflix. Maravilha! Então, para a gente poder começar, vamos para a nossa apresentação. E aí... Então, diretamente da mesa do arcano maior, o mago, a gente recebe os 4 elementos. Os 4 elementos vão estar trazendo para a gente essa movimentação do fogo, da terra, da água e do ar. Isso vai estar sendo dividido ao longo do tarô de Marselha pelos 4 naipes. Então nós vamos ter ouros, copas, paus, espadas. Nós vamos ter os 4 elementos divididos pelos 4 naipes do tarô. E aí aqui a gente tem a terra, começando pelo naipe de ouros, que dentro do mundo de Marselha, para quem não sabe, o tarô de Marselha é um tarô antigo, mais velho, o vovô que eu tanto falo aqui no canal. E ele, por ser exatamente o mais antigo, ele trazia os arcanos apenas com as suas moedas, o seu numerário, né, e depois com a sua família real. Então vão ser sempre 10 arcanos menores, 10 números e 4 figuras, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, todos eles, né, trazendo nas mãos uma moeda. Essa moeda ainda é apenas uma moeda na temporada de Marselha, que vai começar a ser famoso e rodar bastante em torno de 1400, 1500, é quando o baralho fica super famoso, sobretudo vai ficar sendo famoso em Marselha na parte da França, por conta do Luís XV, enfim, de toda a moda da corte. Nas águas, nas copas, nas taças do elemento de água, e eu estava comentando de como é bonito o trabalho, se a gente for pensar numa época de 1470, 1500, 1600, que é quando o tarô de Marselha nasce,
né, da gente poder estar distribuindo e também apresentando, mas lembrando de olhar que as cartas são apenas isso. Então, é o número de taças dizendo se é o As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? É o tipo do elemento. Então, no caso do bastões ou de paus, a gente vai ter os bastões, a gente vai ter um As de paus muito bonito, né? Sempre os ases muito bonitos, os 4 ases, e a gente vai estar tendo bastões distribuídos de acordo com o numerinho de bastões que você tem que contar. Hoje em dia, os tarôs de Marselha têm uma cola maravilhosa, que é o numerinho aqui, bonitinho, mas tem os antigos que não tinha numerinho, não. Era só cada um dos bastões, então você tinha que memorizar. E as figuras, não é, sempre são o pajem andando de certa forma a pé, com os pés no chão, o cavaleiro ou chevalier vai estar de cavalo mesmo, a rainha vai estar sentada, às vezes aparece o trono dela, às vezes não, e os reis sempre no trono, sempre sentados. Então, passa-se o tempo e a gente vai ter a modernização do nosso querido tarô. E o tarô vai migrar para uma nova geração que vai misturar os estudos de tarô junto com os estudos alquímicos, herméticos, fechados, lá da Aurora Dourada, né, de uma série de lugares que eu chamaria como rosacrucianos, maçônicos, mas todas lojas de conhecimento, lugares de conhecimento, de estudo. E a mais famosa, porque produziu o seu próprio baralho, que divulgou um baralho que ficou famosíssimo, é a da Aurora Dourada, ou Golden Dawn, né, que começa a apresentar o primeiro baralho para o mundo, que virou queridinho. Né? Então, entra o baralho de Waite, Rider era a editora, né, e que é um baralho muito bonito, muito especial, e que vai chamar muita atenção, vai trazer muita coisa diferente, mas, sobretudo, vai dar vida aos 4 naipes. Então, a gente vai ter, dentro desse baralho, a apresentação de Ouros, não é? E Ouros começa tendo um novo design, claro que esse já é o design modernizado também do Rider-Waite Smith. Hoje em dia, inclusive, se inclui o nome da Pamela Smith, que é a designer, né? O Waite é o orientador ou mentor, e a editora era Rider. Então ficou os dois nomes, Rider-Waite, e hoje em dia a gente teria principalmente a questão de ter a Pamela Smith como alguém bem lembrada, né? Dentro dos nossos arcanos. Então, nas espadas, a gente tem a questão do elemento, né, do ar, no Ouros, o elemento do ouro da terra. A gente vai ter esse Waite tá com um erro, né? E agora que eu pude olhar, ele é sem H, é W-A-I-T-E. E aí a gente vai ter no elemento das espadas a questão do ar, né? Nas taças, as questões das águas. E nas questões adiante, né, a gente, então assim, mas por que essas 4 divisões? Lembrem que lá no primeiro arcano do baralho do tarô, você já tem na mesa, na bancada alquímica do tarô de Marselha do mago, a própria presença, né, dos 4 elementos, das 4 forças. Mas elas começam sendo olhadas como 4 elementos, como bastões ou paus, como sendo elementos de força, como se representassem alguma coisa. Foi uma forma de dar representação à água, terra, fogo e ar. No caso aqui a gente está no fogo, que é a presença de paus. Então, ao longo dessa nova temporada do Tarotflix, que a gente tentou conversar um pouco no começo, mas algo muito importante, muito querido, é o projeto da gente estar trazendo 4 figuras do setor da astrologia e da tarologia, dos tarólogos e astrólogos, né? 4 dos nossos colegas que aceitaram o convite do Tarotflix para fazerem parte, né, Gil? Então a gente vai ter a Maria Baldin, né? A gente vai ter o Marcelo Menezes, a gente vai ter Sandesh Ferrari e Elizabeth Nakata.
Maria Baldin, taróloga e consteladora, Marcelo Menezes, um grande tarólogo, inclusive autor do seu próprio baralho, né, que é a Jornada do Ser, Sandés Ferrari, tarólogo, astrólogo, um buscador, né, e também uma grande presença no Sul, Elizabeth Nakata, uma astróloga e consteladora e terapeuta, né, inclusive de muitas faces, uma querida mestra e companheira também. Então, 4 queridos que vão estar trazendo para a gente algumas novidades a cada um dos Taroflix. Nós vamos ter aquela coisa de autoria, vai ser cada Taroflix um encontro, não é não, Gil? Então, a gente pensou justamente nisso, né? De trazer pessoas para conversarem conosco e para vocês aí que estão junto com a gente, né? Terem a oportunidade de ouvir, né, esse top 4 aí que a gente selecionou para falar um pouquinho dos elementos e como são importantes os elementos, né, para a gente no nosso dia a dia. Então, nós vamos ter esses 4 encontros nos 4 primeiros Taroflixes, com esse top 4 maravilhoso. Né? O Marcelo, a gente teve muito contato com ele ultimamente, né, falando sobre esse tarô. E eu gostaria de comentar com vocês, né, que a gente vai do tarô de Marsella, lá, século XIV, né, e a dificuldade do tarólogo de hoje, né, com o Rider-Waite, de estar olhando aquela imagem que te traz uma informação. Então lá os nossos tarólogos antigos, né, que estudaram o Marsella, e quem estuda o Marsella hoje, tem que ter um grande conhecimento de numerologia. Né? Já o tarô do Rider-Waite, ele vem para trazer essa coisa da informação. Então todos os dois são tarôs maravilhosos e tal. Eu sou cria do Rider-Waite, né? Eu tenho, né, a dificuldade que muitos tarólogos teriam de olhar para aquela carta ali e tirar uma informação, né? E também um pouco do próprio Taroflix, que é para a gente poder conversar sobre o que a gente pode linkar, né, de forma para poder entender melhor o universo dos arcanos. E aí a gente tem aí esses 4 convidados, né, esse top 4, que vão estar com a gente nos próximos 4 Taroflix. A gente vai estar informando para vocês aí pelas redes sociais a sequência que nós vamos ter aí com os nossos convidados. Os top 4, né, são demais da conta. Para mim foi uma gratidão no coração, já antecipada, né, por eles aceitarem o nosso singelo convite para esse bate-papo, querendo que cada um falasse de um elemento. Então a gente apresentou elemento para cada um, todos eles toparam. Então, assim, uns queridos todos, né? Muito feliz eu e o Gil ficamos de estarmos com essa presença, que vai abrir um bate-papo diferente. Então, vamos falar de outras coisas, né? Sempre bem-vindo essa conversa aberta, é sempre muito gostosa quando a gente pode ter dentro do tarô e da conversa entre todos os elementos. Então, uma das coisas importantes aqui, né, nos elementos, é a questão de que a gente segue adiante para cantar uma musiquinha. O Taroflix esse ano vai ter um pouco menos de música, né? Para quem foi nosso fã na parte musical, que nem está aqui o fofo do J Quest batendo palma, né? A gente está deixando agora uma coisinha um pouco mais para trás, tem muito elemento outro para estar trazendo, né? Então aqui eu vou deixar inclusive o Gil fazer essa canchinha do quanto a gente ama esses top 4, do quanto a gente ama esses 4 naipes e principalmente quanto a gente ama o tarô e aquilo que a gente faz com ele, né, não? É muito bacana. A gente está falando com pessoas que vão representar, né, a terra, o ar, a água e o fogo. E como a gente está fazendo a proposta de falar dos temperamentos também, né, de como é que a gente convive com esses 4 temperamentos. E essa música do J Quest fala um pouquinho disso, né, de como é que você convive um com o outro. Ele fala lá, 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 lá. Faz muito tempo, mas implicava comigo, mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, o seu temperamento difícil, você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Para receber que olhar só para dentro é o maior desperdício.
o teu amor pode estar do seu lado. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem o sabor para quem bebe a sua água. É isso aí. E aí nós vamos entrar numa conversa um pouquinho, vamos voltar no tempo, porque quando a gente fala em 4 elementos, em 4 forças, a gente tem que voltar lá para Hipócrates, para o pai da medicina, maior médico da antiguidade, da ilha de Cos, 460, em Tessália, 364 a.C. Então, o iniciador da observação clínica, que deixou um pouco de doutrinas e uma série de máximas que vocês podem estar lendo via web. E uma que eu peguei aqui, o excerto que eu peguei, aquilo que os remédios não curam, cura o ferro. Aquilo que o ferro não cura, cura o fogo. Aquilo que o fogo não cura, é preciso considerá-lo irremediável. Né? Olha que bacana, ferro tem muito a ver com a terra, não é? E o fogo. E se esses dois não derem conta, acho que na visão de Hipócrates, dançou. O pai da medicina já havia desenvolvido um modelo baseado nos 4 elementos, atribuiu a isso 4 fluidos corporais ou humores, e essa teoria foi sobre o funcionamento das emoções e até hoje é aceita pela medicina oriental um tanto, que vai fazer uma leitura disso, e algumas alternativas que também vão fazer uma outra leitura sobre isso. Então, segundo Hipócrates, os humores não só estariam relacionados nos elementos básicos, como também as estações do ano. Que estações são essas? Então, outono, que a gente vai entrar agora, vai inverno, vai primavera, vai verão. Então, para eles, esses humores predominariam em determinada estação do ano. Então, o colérico, que é do fogo, verão. O melancólico, que é da terra, o outono. O fleumático, que é da água, o inverno, e o sanguíneo ao ar é a primavera. Então, quem vai expandir esse conhecimento, entrando já para os 4 elementos de Empedocles, em 1472, o Galeno é o cara que faz o transporte para o Empedocles. Então, expande a teoria dos humores para uma teoria de personalidade e vão aparecer como respostas emocionais e comportamentais os temperamentos. Uhul! E aí lá vem os temperamentos. São 4 temperamentos baseados no fogo, na terra, na água e no ar, e numa noção que é bem da época e que tem a ver com Hipócrates mesmo, a noção de quente, seco, frio e úmido. Então, é como se tudo estivesse baseado nas 4 estações e no mix que essas 4 estações sempre trazem. Então, o temperamento colérico, que é do fogo, mas é um temperamento quente e seco. Então ele expande, ele libera energia, ele decide, ele briga, ele luta. E aqui vieram 2 propostas dentro desse slide, que está na web, e que de um canal muito bacana, que transforma tudo quanto é explicação, né, em animação. A gente tem um treinador e a gente tem um cara super conhecido como líder da web, que também já foi. Então, são figuras que determinam, são figuras que decidem, são figuras que expandem coisas. Aí no melancólico, que é um outro, é um seco e frio. Então ele vai estar num outro lugar, ele vai estar num lugar mais de repouso da terra, das questões da terra, como é que eu vou dizer? Ele anda mudando um pouco o seu temperamento melancólico, que é uma coisa possível, porque a gente não tem um único temperamento. Eu vou chegar nisso também. A gente tem um que a gente põe para fora, que todo mundo enxerga mais, mas a gente é composto dos 4, né, em graduações homeopáticas aí. Então, e o Einstein combina bem aqui com essa história do põe para dentro e pensemos sobre o que fazer. O fleumático, que é um frio e úmido, é o cara também linfático das águas.
Então, ele tem uma consciência, uma eficiência, um estado de estar conectado e preocupado, né, e ligado com quase tudo e todos. É um temperamento bastante abrangente. E o sanguíneo, que é úmido e quente e que tem muita energia para soltar, ele é agradável, ele é simpático, ele é falante, né, ele faz um monte de blá blá blá, mas sabe Deus. Então, o Galeno é que vai criar a história dos 4 temperamentos básicos, do melancólico, do fleumático, do sanguíneo e do colérico. E aí, claro, o Gil está até usando nessa imagenzinha atrás, o melancólico é aquele que está sempre assim, com a cara meio entristecida ou preocupada, ou pode ser um tipo medroso. O colérico é aquele que está sempre já com aquela cara meio do tipo, e aí, tá olhando o quê? Né? O sanguíneo. Oi, gente. O que está acontecendo? O que está rolando? Né? É aquele que está sempre meio, não sei, talvez. O que está rolando? E o fleumático é o grande observador e que tenta, de uma forma ou de outra, ficar na paz com todo mundo. A gente tem um trabalho de um autor americano e que depois vai ser traduzido por várias ordens de igreja, tá, gente? Se tornou, inclusive, não só de igreja, depois vai expandir para treinamento de recursos humanos. Nossa, vai expandir muito essa história dos 4 temperamentos. Eles vão ser transpostos tanto para animais quanto para outras propostas, mas tem uma que eu gosto muito, que é a desse pastor americano, que faz uma transposição para os apóstolos. E aí, assim, o sanguíneo é Pedro, Pedro é extrovertido, é do ar, a cor é o amarelo. O colérico é Paulo, que está sempre querendo decidir as coisas, também extrovertido, cheio de fogo e da cor vermelha. Né? O Moisés é melancólico, porque é introvertido, está lá na terra, né? Vai levando tudo aquilo, vai atravessar com todo mundo no meio das águas, né? E vai sofrer um bocado, da cor marrom. E o fleumático Abraão, um tipo também introvertido, mas aí já mais pensador, mais filosófico, mais acreditando, né, que dias melhores viriam. Então, o importante nos 4 temperamentos é ter esse lugar onde o sanguíneo é otimista, sociável, é líder, é desorganizado, exagerado, contagiante, influenciador. O colérico é empreendedor, rápido, gosta de desafios, mandão, insensível, corajoso e bom incentivador. O fleumático é o paciente, o calmo, o bom ouvinte, o passivo, indeciso, conciliador, planejador. E o melancólico é o estudioso, atento aos detalhes, exato, negativo, resistente, intelectual, organizado. Então, para quem não conseguiu acompanhar tudo, o sanguíneo é o do ar, o colérico é o do fogo, o fleumático é o da água e o melancólico é o da terra. Né? Então é importante a gente ter essa percepção. Vamos lá de novo. Né? Então a gente tem no melancólico um lugar introvertido e no fleumático um lugar introvertido. No colérico um lugar extrovertido e no sanguíneo um lugar extrovertido. Mas, Fernanda, você está falando isso tudo? O que isso tem a ver com o tarô? Tudo a ver com o tarô. Tudo. Porque, querendo ou não, aonde eu tenho a água, eu tenho o naipe de copas. Aonde eu tenho o fogo, eu tenho o naipe de paus. Aonde eu tenho a terra, eu tenho o naipe de ouros. Aonde eu tenho o ar, eu tenho o naipe de espadas. E aí a gente tem muito esse lugar, e é importante de entender que lá quando a gente começou hoje mostrando no Tarotflix o de Marselha dava aos 4 elementos os seus 4 lugares e os seus 4 respeitos, do tipo, não tinha ninguém melhor, não tinha ninguém pior, nenhum dos elementos é do mal, nem é do bem, eles são como eles são. Então isso vai mudar quando entram os conhecimentos e as transformações, enfim, né, as falas do Waite, junto com a Aurora Dourada. Então o Rider-Waite vai estar trazendo, dentro da conversa dos elementos, um estigma para o tipo sanguíneo, para o tipo do ar, para o naipe de espadas. Não sei o que o Gil pensa sobre isso, Gil.
Então, a gente vai acabar utilizando no tarô esses sentimentos, né, esses momentos de cada temperamento, né? E é muito próprio mesmo. Se você for analisar na carta de paus, na carta de espadas, na carta de copas e de ouros, é essa força cada uma, né, com esse momento de cada um mesmo sendo diferente um do outro. Então eu acho importante ter esse conhecimento com relação aos temperamentos, aos elementos, para ajudar a gente a montar na nossa cabeça, né, uma boa leitura de tarô e você ter essa sensibilidade conhecendo esse material. Para a gente poder, inclusive, ter uma leitura com espadas que talvez não seja a leitura de que em espadas tudo de ruim acontece. Por que em espadas tudo de ruim acontece, se é o nosso lugar de compreensão e de entendimento? Então, uma das coisas também que a gente tem que entender que esses estudos vieram acompanhando também os estudos de astrologia. Então, no temperamento sanguíneo, onde tem excesso de sangue, que é afetuoso, sociável, expansivo, simpático e tudo que está aqui, se a gente for transportar para o sanguíneo, Gêmeos, Libra e Aquário. Então, a gente tem os 3 do ar no temperamento sanguíneo, perdão. Então, aqui a gente tem um lugar no temperamento sanguíneo dos 3 tipos de ar. E os 3 tipos de ar são os 3 signos. Eles têm diferenças entre si. É o ar respirável, rápido, quando eu estou comunicando, é o ar expandido de quando eu estou pensando, e é o ar de todo mundo, que é o respirável, ou que é onde passam as ondas de rádio, os hertz e tudo a mais. No temperamento fleumático, que eu tenho excesso de fleuma, de linfa, de água, eu vou ter os 3 signos aquáticos. Então, eu vou estar tendo Câncer, Escorpião e Peixes, né? Os 3 tipos de água vão estar aqui envolvidos e vão estar, então, envolvidos em 3 andares do tipo de água que eu tenho. Em Câncer, a gente pode dizer que é água doce, em Escorpião são as águas profundas e escuras, e em Peixes a gente poderia dar as águas marítimas ou dos mares. No temperamento colérico, a gente vai ter os 3 signos de fogo. Então, a gente vai ter Áries, a gente vai ter Leão e a gente vai ter Sagitário. A gente vai ter as 3 figuras de excesso de bile amarela. Essa linguagem sobre a bile amarela é uma linguagem medieval, né? Então tem esse lugar da impetuosidade, do ambicioso, do dominador, mas tem a ver com a bile amarela, que traz um lugar do fígado com vesícula, uma coisa meio maluca, só alquimista para responder decentemente, e aí eu já não me considero tão boa. Né? Então, nesse lugar do colérico, a gente vai ter o quê? Muita força, muita energia e o naipe de paus, não é? Temperamento melancólico da terra, a gente vai ter o excesso de bile negra, triste, introspectivo, sensível, reflexivo, e é onde a gente vai ter também as questões ligadas a touro, a virgem e a capricórnio. Então, com isso, a gente varre todo o universo astrológico. Então, nós podemos ter mais de um humor, e isso nos torna saudável, mas o seu tipo de personalidade será aquele humor que predominará. Como você já deve ter percebido, cada um tem características positivas e negativas. Não existe um tipo de humor só, né? Então, não tem um melhor que o outro. A gente divide eles na gente. Então, além disso, conforme a teoria, se há falta ou excesso de um dos humores, você tende a sofrer de certas doenças. Então, todo esse estudo, né, tanto do Hipócrates quanto do Galeno, para chegar até a gente, era um estudo ligado à alquimia, ligado ao que seria o princípio da medicina, ligado ao princípio de um jeito de pensar. Então, o sangue é armazenado no fígado, levado ao coração, onde ele se aquece, sendo considerado quente e úmido. A fleuma, que compreende todas as secreções mucosas, provém do cérebro e é fria e úmida por natureza. A bile amarela é secretada pelo fígado e é quente e seca, enquanto a bile negra é produzida no baço e no estômago e é de natureza fria e seca. Eu aconselho que todo mundo vá conversar com alguém sobre medicina chinesa, porque o chinês também fala umas coisas assim bem complicadas.
Porque eles não estão falando do corpo, não se tinha corpo aberto como a gente já tem hoje, né? Era um entendimento quase que filosófico sobre o corpo. Então, Psicologia e Alquimia é uma obra de Carl Gustav Jung, publicada em 1944, e é uma das suas obras dedicada à alquimia. Alquimia é isso, é onde eu entro com os 4 elementos, né? A água, o ar, o fogo e a terra, aqui representados, inclusive, na última carta, na carta do mundo, em geral é quando se apresenta, no Waite vai apresentar na carta da roda também, né, que são as 4 forças fixas, os 4 elementos fixos, fogo, terra, água e ar, com fixidez. E a gente vai ter a água, né, como símbolo do triângulo para baixo, o ar, o triângulo cortadinho para cima, o fogo, triângulo para cima, e a terra, um triângulo para baixo também cortadinho. Então, água, copas, ar, espadas, fogo, paus, terra, ouros. E aí, se vocês forem lá no Netflix, eu super aconselho, quando eu dou aula, gente, assistam Avatar. Avatar são os dobradores de cada um dos elementos, suas forças e habilidades, para poderem estar entendendo entre os personagens do Avatar sobre esses 4 temperamentos, esses 4 movimentos, esses 4 elementos, que vão governar também um seriado bacanérrimo, que é o seriado da Fate, das Winx. Quem já viu, maravilha. Quem não viu, por favor, vá assistir, porque é um seriado super bacana, onde as 4 meninas têm 4, na verdade, seria como se elas fossem todas fadas, né? Estivessem no mundo dos humanos, e aí vão para uma escola, como se fosse uma Hogwarts da vida, para desenvolverem melhor os seus dons, as suas habilidades, e essa escola se chama Alfea, que está no outro mundo. O Netflix começou com a primeira temporada, agora ele já fez uma continuidade, um aviso de que as 4 mocinhas do fogo, da terra, da água e do ar vão estar de novo numa nova temporada que já está sendo rodada. História é que como é que os elementos juntos são importantes, né? Então, não, como a Fernanda falou, não existe elemento certo nem errado. Cada um tem o seu temperamento, a sua forma de ser, mas eles têm que estar juntos, né? E misturados. E ali mostra que a ação de cada um, né? E as suas escolhas vão levando a história para frente, né? E a importância de demonstrar bem essa questão, né? Dos 4 elementos juntos se completando, né? Que faz essa completude. Então o seriado é bem bacana, também aconselho que vocês assistam. Para a gente poder ter bem clareza, né, dos 4 elementos, fica bom. E aí a gente traz também um seriado que, claro, já não está tão disponível, mas que também vai ter os 4 personagens, né? E também vai ter 4 mais personagens, mas todos eles cabem muito bem nessa localização de Chaves e os seus temperamentos. Então, o Chaves, que é um garoto de 8 anos, é órfão, pobre, passou a morar na vila com 5 anos, e vai estar sempre dormindo no barril, tem um esconderijo, é uma cara meio triste e feliz, é o grande personagem, bem fleumático, bem linfático da água. A Chiquinha, né? E veja, quando a gente fala aqui que ele é fleumático, não, ele tem todos os elementos, mas o que mais aparece para o personagem é essa questão entre o riso e o choro, entre uma certa diversão e uma introspecção, o estar ali e o não estar ali, né? Foi sem querer querendo, né? Zás! Então essas coisas que ele trouxe tem muito a ver com o elemento da água, com o temperamento fleumático. Chiquinha, a filha do seu Madruga, levada, super esperta, inteligente, está sempre pensando, é o próprio tipo sanguíneo do ar, né? O seu Madruga, sempre de mau humor, sempre bravo, sempre bronqueando e tal, é viúvo, desempregado, esse preguiçoso já fica por conta daqui desse excerto que a gente achou, mas o tipo dele é muito colérico, é muito com a cara do brigão. A dona Florinda, viúva do apartamento 14, que às vezes namora com Madruga, tá, aquela coisa toda, ela é mãe do Kiko e é super moralista, econômica, nariz em pé, socialmente sou melhor que o mundo, né?
Então, esse é um lugar, às vezes, mas ela está sempre olhando para cima, ela está sempre pensando no que todo mundo está pensando. Ela é um tipo meio melancólico da Terra, ela está sempre contabilizando, guardando. Né? E, de novo, vai ter o Kiko, um garoto que é o companheiro do Chaves, é o escada do Chaves a vida inteira. Né? Me chamaram. Né? Então, assim, quem tem eu? Então, está sempre perguntando, é o outro fleumático melancólico, que boa parte dos nossos queridos palhaços são fleumáticos e melancólicos. E aí tem um outro seriado super bacana, que é a La Tarotista, né? E com a música da Simone, que a gente de novo traz, dizendo: a cigana leu meu destino, eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei, o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer. E assim segue, né? Hoje você vê uma pessoa chegar para você e falar: você joga tarô? Que legal, né? Então não existe mais o preconceito antigo com relação ao tarô. E o tarô e a astrologia são assuntos do momento. Né? Então, assim, que bacana que o tarô está chegando a esse estágio, né, de interesse das pessoas. E a La Tarotista, na verdade, é um marketing que o Netflix da Espanha fez, usando essa personagem, né, La Tarotista, para anunciar toda a série que vai acontecer de 2021 para 2022 no Netflix da Espanha. E é muito engraçado, depois eu vou colocar o link aqui para vocês entrarem lá e darem uma olhadinha nesse clipe que eles fazem. Ela, na verdade, é uma entregadora de roupa, ela chega na casa da grande tarotista, e aí, chegando lá para entregar uma encomenda, ela não estava. E aí me chega um ator lindíssimo lá, espanhol, e aí pergunta se ela era tarotista. Ela falou: um deus na minha frente, esse homem lindo, sou eu mesmo, eu sou a tarotista. E ela se veste de tarotista, pega a roupa da tarotista e começa a jogar. Só que quem são os clientes dela? São atores famosos da Espanha que estão em novos seriados, e ela fala sobre o sucesso dos seriados para eles. E aí, no final de tudo, me chega a dona do pedaço, a própria tarotista, e ela é bem do ar, né, essa personagem, esperta, e ela coloca a própria tarotista reclamando de tudo. Como é que você está com a minha roupa sentada com o meu tarô aí na tua frente? E ela acaba convencendo a tarotista senta e ela joga para ela. Então, assim, é muito legal, né? Então, o tarô está na moda, tá todo mundo falando do tarô. E eu queria lembrar também que o Jonas está dizendo aqui que o Avatar, né? Isso. Tem um filme. Ele está falando da a lenda de Yoda. É um outro filme, é uma continuação que também vai estar, a lenda de Yoda também vai estar explorando os 4 elementos. Valeu, viu, Jonas? Obrigada. A gente não dá conta de assistir tudo. Muito legal. E aí tem mais uma dica para estar falando de 4 elementos. A lenda de Korra também. Então, são outros... eu vejo que tem desenhos, principalmente os orientais japoneses, enfim, eles trazem muito essa conexão com os 4 elementos. E eles, na verdade, lá exploram 5 elementos. Eu falo que todo mundo estudou junto, mas cada um ficou com a sua própria história, né? Então, na medicina chinesa, você tem o 5º elemento, a gente vai dar um plá sobre isso, que vai ter os 5 com nomes diferentes, a nominalização chinesa é diferente, e aí não bate muito com o tarô em si, né? Então, o tarô fica com a alquimia europeia, como mais presente mesmo, né? Mas tem o 5º elemento, mesmo na alquimia europeia tem um elemento X aí, tem um cara fora da história, né? Então a gente vai ter aqui também um outro seriado, e aí eu super queria agradecer e também indicar para quem gosta de tarô, o Clube do Tarô é um site muito bacana, antigo, levado pelo Riema e por vários tarotistas e astrólogos, e estava lá o Mundo Sombrio de Sabrina, e o tarô também tem cenas e tem todo um trabalho com tarô super bacana. E aí tem uma fala dessa senhora que lê tarô, né? Nós não lemos as cartas, menina, as cartas nos leem. Maravilhoso.
a série original da Netflix, né, The Chilling Adventures of Sabrina, trouxe nessa segunda parte, no episódio 4, a temática do universo do tarô, no episódio As Profecias do Dr. Cerberus. Então a gente tem aqui também essa proposta. Um outro filme para falar desse quinto elemento que eu e o Gil estamos discutindo. Bom, então, tem os 4 elementos, mas e os arcanos maiores? Eles moram aonde? Eles moram no quinto elemento. Eles moram no éter, divindade. Eles vêm de um outro lugar. Então, eles anunciam que tem os 4 elementos, e isso tem super a ver com a alquimia. Quando você pega a estrela, seja de 5 ou a de 6, tem questões alquímicas que estão lá no alto, lá em cima, não é? E isso normalmente está ligado aqui. No caso, a gente acabou trazendo o quinto elemento do Bruce Willis, né, que está super jovem, e que traz esse ser alienígena, não é, Gil? Bem terrível. Inclusive no filme, né? Para que o quinto elemento exista, há uma conversão dos 4 elementos na sua direção para que ele possa fluir, né? Então, os 4 elementos formando o quinto elemento no filme. E é muito interessante porque no final do filme ela faz alguns questionamentos, né, do que ela poderia fazer pelo mundo, o quinto elemento poderia fazer pelo mundo, e a resposta é o amor, né? Que o amor é a resposta de tudo, né? Amar. Muito e aí, claro, filme. A gente não podia deixar de trazer de novo essa cena linda, né? E aí o Gil achou um negócio que eu falei, ai Gil, só você para achar umas coisas, né? Além de estar essa atriz linda de morrer, né, com as cartas todas na mesa, em pleno 007, você está querendo me dizer que teve um baralho, né, Gil? Tem um baralho. Tem ou teve, né? Porque Seymour, deve estar na mão. Que é a atriz, né? Com Roger Moore fizeram esse filme do 007, isso, né? Viva e Deixe Morrer, né? E a temática do tarô acontece, né? A temática do tarô, inclusive, ela puxa a carta do louco, que quando a gente falou lá dos arcanos maiores, a gente coloca James Bond como um personagem do louco, vivendo nessa corda bamba, nesse perigo, né? Sempre na busca de resolver uma coisa ou outra, sem ter medo, destemido, né? É uma dos arquétipos do louco, e ela apresenta a carta do louco para ele. E aí eu vou a Maria está falando aqui, né? Exatamente, ó, tudo que eu vou fazer eu uso tarô. Eu pergunto pro tarô, abro as cartas, né? Porque é isso mesmo, quem se torna tarólogo, tarotista ou amante do tarô para a vida, vai estar sempre dizendo assim, eu vou dar uma olhadinha ali, eu vou abrir umas cartinhas, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver se esse negócio é bom, se isso vale a pena, se o cara é legal. Então, assim, se torna realmente um ponto de consulta, né? E essa história de ter um tarô, eu fiquei imaginando em que museu tá, né? Porque nessa altura do campeonato, né, deve estar em algum museu isso, tem que estar em algum lugar, meu Deus. Nós estamos fazendo, inclusive, um curso com a Fernanda do Tarô do Amor, né? E uma das temáticas que a gente mais encontra como tarólogo é sobre o amor, né? Eu encontrei uma pessoa lá no trabalho, um funcionário novo ou uma funcionária nova. Será que vai rolar? Ele me olhou de uma maneira diferente. Já puxa lá a carta para ver qual é o arcano maior que vai aparecer. Então, o amor é um tema, né? É o tema de muitos dos nossos conversa, rapaz. E aí a gente tem aqui também algo que a gente apresentou lá atrás, no Tarotflix de 2021, mas o mundo imaginário do Dr. Parnassus tem essa cena com o tarô, tem a cena com o jogo, muito, muito bom, né? Quer falar um pouquinho, Gil? Inclusive no filme, né? O Heath Ledger, que depois veio até a falecer, ele faz o filme, e com a morte dele, ele estava sendo gravado esse filme, né? Ele faz o enforcado, né? Na hora que o personagem principal do Christopher Plummer puxa, né, o sábio da história puxa a carta, ele vê a carta do enforcado e encontram ele justamente pendurado pela perna e os resgatam. Então o tarô mesmo dando uma previsão do que poderia acontecer. Então todos esses filmes que falaram que a carta do tarô foi usada, que o oráculo foi usado, a gente tentou trazer para conversar com vocês sobre como é que o tarô está, né? Ele está também nos filmes, está nos seriados. Então a gente está vendo aí também falar sobre os elementos. Então está tudo aí acontecendo, está tudo na moda, está tudo sendo falado por aí. Porque na verdade, né, está tudo escrito nas estrelas, né? Que nem a Espíndola falou, né? Isso. A história do você pra mim foi o sol de uma noite sem fim, que acendeu o que eu sou e renasceu tudo em mim. Aí o legal é bem aqui, né?
Agora preste atenção, quero caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim, né? Eu acho que assim, o importante aqui pra gente dessa música é esse pedaço, né? Das cartas jogadas claras sobre a mesa, né? E esses 4 elementos e temperamentos. Signo do destino, o que tu me preparou, né? Nosso amor estava, né, numa esquina, estava dentro do supermercado, enfim. É isso. Então, aqui a gente vai ter esse nobre e querido parceiro, mestre, amigo, enfim, que vai falar sobre o elemento da terra. Então, no dia 18 de março, Taroflix esse ano fica quinzenal, de 15 em 15 a gente tem uma produção, né? E o Sandesh, ele mesmo vai se apresentar para vocês em alguns instantes. Ele é astrólogo, tarólogo, enfim, é um grande buscador, um estudioso, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão amar o próximo programa com o nosso convidado especial, Sandesh Ferrari. E vamos juntos, então, nessa jornada Taroflix. Eu convido vocês a ficarem aí ainda um pouquinho. Tem um vídeo bem bacana, gratidão a todos, né? Gratidão. Tem um vídeo muito bacana e que a gente vai estar trazendo do próprio Sam, convidando vocês e trazendo também com isso um convite especial para o nosso próximo, né, Taroflix. Então, eu vou deixar vocês, vou trazer o vídeo do Sam. Sandesh Ferrari, sou astrólogo e sou tarólogo, e junto com a Fernanda Vidigal e com o Gil Moura, no dia 18 de março, sexta-feira à noite, a gente vai conversar um pouco sobre o tarô, principalmente com foco nos arcanos menores no naipe do elemento terra, no naipe de ouros, um naipe prático, pragmático, realista, pé no chão, para falar das coisas realmente que acontecem no mundo da matéria, para falar de dinheiro, para falar de saúde, para falar das coisas nesse mundo da conta de água, luz, telefone, IPTU, condomínio, né? Enquanto as espadas pensam, enquanto as copas sentem, enquanto o paus conecta com o divino, o naipe de ouros nos permite estar encarnados. Vamos conversar bastante sobre esse naipe que traz a capacidade de tornar realidade cada um dos nossos sonhos, projetos e ideias. Dia 18 de março, com a Fernanda Vidigal e com o Gil Moura, e comigo, Sandesh Ferrari. Vem com a gente para ter uma conversa bem legal com o tarô. Um beijo, espero vocês lá. Nos encontraremos, se Deus quiser, todo mundo aqui, né, dentro de 15 dias, sextas-feiras, 21 horas, é como o Taroflix vai se organizar esse ano. Então, de 15 em 15, a gente vai estar fazendo um AUE e convidando vocês para participarem. Todas as pessoas que estiverem aqui conosco agora, hoje e adiante, são super bem-vindos. Então, quem está aqui na live, gratidão profunda. Nós vamos ter uma reprise, eu vou fazer uma edição e vou poder colocar isso melhor amanhã também na web. E fica seguindo, indica para os amigos, dá um joinha, ajuda o Taroflix a continuar na sua intenção e trabalho, com essa simpatia do Gil Moura, sempre muito querido, muito atencioso, né? Não só comigo, como com todos dentro da sua jornada. Gratidão a todos. Estou muito feliz da gente estar retornando com o Taroflix. Agradeço a participação de todos aí, né, as sugestões. É para isso que a gente está aqui, para a gente conversar, para a gente sugerir, num bate-papo gostoso, cantar, falar de filme, que é o que a gente gosta, e de tarô principalmente, que a nossa missão é o tarô. Então, um beijo grande em todo mundo que está aí, gratidão por hoje, beijos para meninos e meninas, né? Nos vemos em breve. Vamos terminando aqui a nossa transmissão de hoje. Valeu, gente, bom fim de semana.